não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Agora, mais adiante, o sujeito diz, olha aqui, agora eu vou explicar para vocês o sentido que Marx deu à expressão a religião é o ópio do povo. Ele vai lá explicar o marxismo. Em primeiro lugar, se você quer explicar a origem de uma expressão, você tem que saber a origem dela, né? Essa expressão não é de Karl Marx, essa expressão é do poeta Heinrich Heine, que Marx copiou. Muitas das expressões mais famosas de Marx são copiadas. Ele fazia isso à torta e à direita. Não nego que ele tivesse algum talento aforístico, fazer frases, sobretudo frases insultuosas. Eu estava vendo agora mesmo, né, numa gravação do filósofo espanhol António Escotado, e ele conta que na correspondência total de Karl Marx com centenas e centenas de amigos, eles, entre todos, mais de uma centena de amigos com os quais Marx se corresponde, só 2 ele não insulta. Isso os amigos, você imagina os inimigos, né? Quer dizer, Karl Marx era evidentemente um sujeito odiento. A coisa que ele, no começo da vida, os poemas que mais o inspiravam eram os poemas que falavam do fim do mundo. O verso preferido dele era do Mefistófeles do Goethe, tudo o que existe merece perecer. Ele tem um culto do fim do mundo. E as amizades dele também eram baseadas na ideia do fim. E Karl Marx era, obviamente, um sujeito louco, ele não era bom da cabeça, né? Então, o fato de o sujeito viver a vida toda de dinheiro emprestado dos amigos, emprestado não, dado dos amigos, né? E nunca agradecer, jamais agradecer nem o pai, nem a mãe, ao contrário, né? Ele odiava a mãe, né? E o pai ele não foi nem no enterro, né? Ele não estava tão longe assim para não ir no enterro, né? E o Engels, que o sustentou quase metade da vida, quando morreu a namorada do Engels, que o Engels tratava como se fosse a esposa, uma mulher muito querida dele, o Marx escreve ao Engels uma carta de 10 laudas. As 2 primeiras linhas são votos de pêsames, mas o resto é pedido de dinheiro. Você vê a sensibilidade humana que esse sujeito tinha, né? Quando você vê que o filho bastardo que ele teve com a empregada nunca pôde nem entrar na casa, e das filhas dele, pelo menos 2 se suicidaram, a terceira não sei direito, né? O cara impôs essa vida medonha, ele com um diploma, ele assinava doutor Karl Marx, né? Claro, com um diploma de doutor, como podia passar apertado na Alemanha ou na Inglaterra? Não podia, só passar porque não queria trabalhar. Ele impôs isso à sua família. Agora, você vai dizer que ele tinha assim, amor ao proletariado? Uma classe que ele nunca tinha visto? E que a primeira que ele viu, ele comeu? Né? Só se for amor nesse sentido, tem amor erótico, a proletária, isso sim. Então, olha, qualquer admiração por Karl Marx denota uma falha de caráter muito grave. Eu também admirei Karl Marx quando eu tinha 17, 18 anos. Depois fui lendo, estudando, sabendo das coisas. Falei, não, este é um homem absolutamente desprezível. Não é um grande pensador em hipótese alguma, né? O único gênio que ele tem é o gênio do insulto. Ninguém no mundo insultou tão bem quanto Karl Marx. Isso eu não posso negar, tá certo? Depois teve aquele escritor americano, escreveu o livro dos insultos. Karl Marx é que devia ter escrito o livro dos insultos. Então, essa semana recebemos aqui um e-mail de um professor de História da Universidade Federal de Tocantins, Dr. Bertone de Oliveira Souza, né, que está reclamando sobre o conteúdo das minhas matérias. Diz ele aqui, ao ler os textos e assistir os vídeos do seu site, né, algumas questões me pareceram muito preocupantes. O site se dedica de forma unilateral a criticar tudo o que compreende como esquerdismo, incluindo aborto, eutanásia e homossexualismo. Então, em primeiro lugar aqui, seu Bertone, é o seguinte, o senhor algum dia já escreveu com o vermelho.org para reclamar que eles criticam unilateralmente tudo que se compreende como direitismo? Não. Então quer dizer que no Brasil já se tornou normal você ter milhares de sites de esquerda
que criticam a direita, tem um de direita que critica a esquerda, isso é muito preocupante, o homem está muito preocupado, né? No que diz respeito ao Olavo de Carvalho, é estarrecedor vê-lo defender alguém como o pastor Silas Malafaia. O que quer dizer o seguinte, o pastor Silas Malafaia só pode ser atacado, ele não pode ser defendido, né? Isso quer dizer que a imprensa inteira tem que ser unânime, descer o cacete unanimemente no sujeito e ninguém pode dizer uma palavrinha a favor dele, mesmo em casos onde ele esteja manifestamente correto, como nesta acusação espúria e boboca, aliás, que um promotor fez a ele, de que, ao dizer que a Igreja Católica tinha que cair de pau naqueles que, vamos dizer, que fazem chacota do cristianismo, né? O promotor entendeu que cair de pau significa agredir fisicamente, quer dizer, fazendo de conta que não entende. Quer dizer, eu não posso defender o Silas Malafaia nem neste ponto. Isso não quer dizer que o Silas Malafaia esteja certo em tudo, ou que não mereça ser criticado sobre certos aspectos, mas toda pessoa que pode ser criticada publicamente também tem de poder ser defendido, ou você não sabe disso? Parece que ele se escandaliza de que não haja uma unanimidade total, né? E ainda reclama de que nós falamos mal unilateralmente. Quer dizer que falar mal unilateralmente do pastor Silas Malafaia está certo, né? Ora, pensa um pouco, rapaz, volta para a escola, vai aprender, né? Daí diz isso, ou pior ainda, afirmar num de seus artigos a idoneidade de Francisco Franco. Eu digo, olha meu filho, vai estudar. Você estude a vida pessoal dos famosos ditadores de direita, como Francisco Franco, o Pinochet, ou o Castelo Branco, o Médici. Dá uma olhada na conduta pessoal deles e depois compara com a conduta pessoal desses que você adora, que você é um puxa-saco de Fidel Castro, de Mao Tse-tung, essa coisa. Vai ver, Mao Tse-tung era um estuprador de meninos e meninas, né? Stalin a mesma coisa. E aqueles que não aceitavam ir para a cama com Mao Tse-tung morriam. Dá uma olhada na conduta pessoal e vê. Quer dizer, eu não sou nenhum puxa-saco de Francisco Franco, mas, olha, desse ponto de vista, pelo menos do ponto de vista da moralidade pessoal, não há comparação possível. Agora, Francisco Franco também não pode ser defendido nem nos pontos onde ele é obviamente melhor que os outros. Tem que ser a crítica unilateral. Ou seja, a unilateralidade de esquerda deve predominar e não pode ser contestada nem num pequeno site da internet. É isso que você pensa, seu Bertone. Quer dizer, é isso que você transmite aos seus alunos? Né? Quer dizer que a idoneidade, a honestidade consiste na unilateralidade da esquerda, que não pode ser contestada, não pode ser desafiada jamais. Quer dizer, é esta história que você ensina para eles, ó rapaz, o desgraçado. Tá certo? Daí disse a ele, ora, isso é deixar, ele escreve errado pra caramba, é um analfabeto, isso é deixa de levar em consideração a memória traumática que a sociedade espanhola guarda da ditadura franquista, chegando a manifestar seu protesto contra uma das instituições que mais apoiou a Igreja Católica quando da última visita do Papa àquele país. A sociedade espanhola ainda é maciçamente católica, e quem protestou foi lá meia dúzia de organização de esquerda. Ou você não é capaz de comparar, ou você acha que qualquer gritaria de esquerda representa a sociedade espanhola? Pois você, esquerdista, é um especialista nisso, e usurpar a voz dos outros. Não é? Você organiza lá 5 ONGs, né? Paga com o dinheiro do Jorge Soros, faz um barulho e diz, isto é a sociedade civil. Aí vocês fazem isso o tempo todo. Daí, como historiador, você não é historiador coisíssima nenhuma, você é um professor de história, você não escreveu nenhuma obra historiográfica que mereça atenção, você é incapaz de escrever a história de um time de futebol. Né? Como historiador, não posso deixar de notar outras absurdidades históricas, como na afirmação de Olavo de Carvalho, de que houve mais distribuição de renda na ditadura militar brasileira do que em anos recentes. Você estudou as estatísticas da época e de hoje? Não, não estudou. Então, o que o sujeito faz é o seguinte, é típica reação de esquerdista. Quando ele vê uma coisa que o desagrada, ele expressa, né, a sua perplexidade, o seu escândalo, o seu espanto. E ele fica tão espantado que ele não precisa argumentar contra o outro. É assim, você expressa o seu espanto de maneira a dar a impressão de que o que você está falando é tão óbvio que não pode ser discutido. Porque se começar a discutir, você vai se dar muito mal. Então você chega e diz, é muito preocupante, estou aqui chocado, né? Ora, você está, como é que diz, fazendo teatro. Você não é capaz de discutir comigo, mas nem 5 minutos, rapaz. Eu, como historiador, você não é historiador merda nenhuma, porra.
Olha aqui, eu não sou historiador profissional, mas eu pelo menos participei da equipe de uma obra monumental sobre o Exército na história do Brasil, em 3 volumes, né, publicada pela Biblioteca do Exército. Então eu tenho alguma obra historiográfica da qual, como diria o Lula, eu posso me gambar. E você? Você escreveu a história de uma escola de samba, rapaz? Então aqui, maior ainda, silenciar sobre a participação da sociedade no governo Goulart. Participação da sociedade no governo Goulart. Eu sei que a sociedade brasileira, esta assim, em peso, saiu às ruas na maior manifestação pública que já houve, para pedir a derrubada do governo Goulart e apoiar o golpe militar. Isso aconteceu, ou você não sabe, você não é capaz sequer de consultar a mídia da época, rapaz. E se você pegar manifestações como as diretas já, foi fichinha perto do que aconteceu na época. Vai estudar um pouco, rapaz. Em termos recentes, os colunistas, nas propostas de reforma agrária e educacional que foram podadas pelo golpe. Reforma educacional, olha, eu conheço, por exemplo, a história da Universidade de Brasília. E se não fosse depois entrar o professor Azevedo lá para botar ordem na putaria que os caras tinham arrumado, essa universidade já nem existiria mais. Os colunistas parecem ignorar completamente os efeitos da crise econômica nos países ricos, como o aumento do desemprego. Como? Nós falamos disso o tempo todo. Né? E a crise econômica foi causada por gente como você. Foi causada por esse pessoal que sobe no governo e quer legislar e controlar tudo. E criaram leis que forçavam os bancos a emprestar dinheiro a quem não podia pagar. E fizeram isso porque isto foi um plano esquerdista concebido por discípulos do Saul Alinsky já na década de 50, com a ideia de que se você forçasse, né, a Previdência Social e os bancos a conceder mais direitos do que estavam concedendo na época, haveria a destruição, quer dizer, a Previdência Social ia ruir, os bancos iam ruir, ia criar uma crise econômica. Essa crise foi inteirinha montada por gente de esquerda. Você nunca ouviu falar na estratégia Cloward Piven, você nunca leu isso aí, você não sabe nada a respeito, moleque. Moleque mesmo, menino analfabeto. E vem se meter com professor, que é isso? Ser professor da Universidade do Brasil não significa nada, porra. Né? O site silencia grosseiramente sobre os problemas da concentração de renda no capitalismo. Concentração de renda no capitalismo? Faz favor, porra. Concentração de renda existiu na União Soviética, existiu na China, porra. Na China tem até hoje, Quer dizer, porque o Partido Comunista concentra a renda na sua mão. Quer dizer, concentração de renda supõe que você tem uma autoridade, tá certo, que controla a economia. Tá certo? E daí, só quem tem acesso ao governo, só os amiguinhos do governo é que se beneficiam disso. E isso é exatamente o que vocês esquerdistas fazem, porra. Você pega o anuário da Heritage Foundation, que é o Índice de Liberdade Econômica no Mundo, e você vê, compare lá os números. São números oficiais da ONU e de outras instituições que mostram para você onde tem melhor distribuição de renda é nos países capitalistas, não nos socialistas. Nos socialistas não tem distribuição de renda nenhuma, tem trabalho escravo. Ou você não sabe disso? Agora ele fala isso como se fosse uma coisa que não precisa ser discutida, não precisa nem ser provada. É autoprobante. Né? Também é curioso que os artigos sobre a América Latina têm como preocupação central fazer apologia das ditaduras militares que graçaram no continente, minimizando o impacto sobre suas vítimas quando comparado ao stalinismo e ao maoísmo. Como minimizar? O impacto foi menor, foi incomparavelmente menor. Você não vai poder comparar um Pinochet, e muito menos o nosso ditador militar, ao Fidel Castro, tá certo? Ou a qualquer ditador de esquerda no mundo. Não é que nós estamos minimizando, nós estamos dando os números que estão registrados historicamente ou você não sabe? Você vai querer comparar as 3 mil vítimas do Chile, do governo Pinochet no Chile, com os 70 milhões da União Soviética, os 70 milhões da China? Você vai querer comparar? Sou eu que estou minimizando? Quer dizer, eu que estou fazendo o número 3 mil ser menor do que 70 milhões? Ou você não aprendeu aritmética? Como minimizar? É questão de ter um pouco de senso das proporções, seu idiota, vagabundo, palpiteiro do caralho. Vai lá enganar seus alunos, a mim não. Em um de seus programas, Olavo fala da visão ideológica, que ele define como abordar um assunto defendendo apenas o lado que interessa à pessoa, chamando a atenção para os problemas advindos desse tipo de abordagem. Ao que eu pergunto, essa crítica não deveria ser aplicada ao próprio site, seu colunista, de a forma como as matérias são selecionadas e redigidas? Olha aqui, primeiro, o site foi feito para compensar
a hegemonia esquerdista. Então nós não temos, vamos dizer, que dar aos esquerdistas, no nosso pequeno site, a chance que eles não nos dão na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, em parte alguma. Então o que nós estamos tentando é criar, vamos dizer, pelo efeito de contraste, um mínimo de equilíbrio nessa discussão. Então, se todos os sites repartissem o seu espaço, né, dando espaço para todas as vozes, para todas as modalidades de pensamento ideológico, então sim, nós faríamos o mesmo, mas não tem sentido. Se o nosso site é feito justamente para formar um contraste e criar, vamos dizer, o mínimo de equilíbrio indispensável, o mínimo de confrontação indispensável, então é claro que a sua crítica não é procedente. Ademais, você está confundindo duas coisas. O pensamento ideológico não se define por defender um lado. Todo mundo defende um lado. Não é este o problema. O problema da abordagem ideológica é que ela proíbe, ela veta a possibilidade de você levantar outras perspectivas. Não necessariamente perspectivas que se opõem a ela politicamente. Porque o simples fato de você equacionar a questão nesse tema, não, tem aqui uma direita e tem aqui uma esquerda e tem que ter os dois lados. Isso aí cientificamente é bobagem. Quer dizer, a confrontação de ideologias opostas não tem nada a ver com a confrontação de várias hipóteses científicas. Ou você confunde as duas coisas. Você está confundindo, vamos dizer, a simples, vamos dizer, honestidade num debate político, que é dar voz, direito de voz a todas as facções, com a confrontação científica de hipóteses, que é do que eu estava falando. Mas esse indivíduo ele não imagina que isso possa existir. Ou seja, aonde você estudou história, moleque? Então tá aí. Isso é só mais um bobão que vem se meter no que ele não entende. O pior é o seguinte, professor universitário no Brasil é quase tudo assim. No Brasil, há muitas décadas, foi adotado nas escolas primárias o método socioconstrutivista de educação. Para o método socioconstrutivista, só existem dois elementos em jogo. Um é o aluno e o outro é o mundo, que é o objeto. Então você tem o sujeito e o objeto. Então, tudo que é preciso fazer é deixar o aluno, o sujeito, diante do objeto, para que ele espontaneamente vá aprendendo e criando as estruturas por abstração. Ele vai aos poucos compreendendo, fazendo as generalizações, né? E no fim chega lá a obter toda uma concepção organizada do mundo a partir da mero experimento espontâneo. Bom, acontece o seguinte, meu filho, eu vou explicar uma coisinha para você, e depois no curso que eu vou dar aqui eu vou explicar com mais detalhe. Como é que você faz para ensinar uma criança a gramática, a língua? Você vê, se for por tentativa e erro, quer dizer, você não dá regra nenhuma, e o nego vai pela combinação de palavras que ele mesmo vai fazendo, ele vai ouvindo, ele vai aos poucos obtendo por abstração as regras gerais. Para que isso fosse possível, o coitado do aluninho precisaria ter a capacidade abstrativa de um Aristóteles, o gênio lógico-matemático de um Leibniz, e a tenacidade científica do Charles Darwin, tudo combinado. Ou seja, é impossível fazer isso. Bom, então tentemos o método contrário. Damos primeiro as regras e ele vai se esforçar para aplicá-las. Impossível. Por quê? Para compreender as regras, para compreender até o sentido dos termos gramaticais, ele já precisaria ter um domínio da língua que supõe exatamente o domínio da gramática. Então, porra, não dá para ir pelo método indutivo, nem pelo dedutivo. Então, fudeu, a educação é impossível. Então, é para isso que existe a figura do mediador, do professor, sem o qual o aprendizado é impossível. Impossível. Esse mediador faz o quê? Se houvesse uma ciência da educação, se a educação fosse uma ciência, então ela obedeceria, vamos dizer, a regras estritas e bastaria aplicá-las, tá certo? Assim como, sei lá, para você fazer um remédio, você vem na prescrição certinha, você vai fazer o remédio de acordo com aquelas regras, ele vai funcionar daquele jeito. Mas a educação não é uma ciência, a educação é uma arte, é uma técnica. Então, na arte, a ciência, o que a ciência faz? A ciência pega vários fenômenos aparentemente heterogêneos e os reduz à unidade de um princípio. Preste bem atenção.
A técnica ou arte faz exatamente o contrário. Quando você cria um objeto técnico, como por exemplo um computador, né, ou um papel impresso, o que você faz? Você está juntando elementos que não são regidos por nenhum princípio comum. Você imagina aqui, por exemplo, um simples papel impresso, tá? É um produto técnico. Quais são os elementos que compõem isso aqui? Né? No mínimo 3. Você tem a língua no qual o negócio está escrito, você tem a tinta no qual foi impresso e você tem o papel. É possível existir algum princípio comum que explica ao mesmo tempo as regras da gramática, a fabricação da tinta, né? A química da tinta e a fabricação do papel? Não. Então são coisas heterogêneas, teoricamente irredutíveis. Irredutíveis a uma teoria comum. Não pode haver uma teoria comum dessas 3 coisas. Estão acompanhando? Para você fazer um computador, você precisa do quê? Você precisa, no mínimo, você precisa do código binário, não é isso? E do plástico que vai compor aqui o corpo do computador, né? E da medida das teclas que são ajustadas pelo tamanho do dedo humano. A tecla não é deste tamanho e nem desse tamanho. Ela é da medida do dedo humano para poder ser teclada. Então, pergunto eu, existe algum princípio científico comum que explica ao mesmo tempo o código binário, a anatomia do dedo humano e a química do plástico? Não. São coisas absolutamente heterogêneas. O que a técnica faz? A técnica junta tudo isso não numa unidade teórica, mas numa unidade material. Isso quer dizer que a racionalidade da técnica é o contrário da racionalidade da ciência. Tá certo? Espero que tenha entendido, não dá tempo de explicar muito. Tá certo? Então, a arte ou técnica é justamente a habilidade de você sintetizar num produto material, ou numa técnica material, elementos que são teoricamente heterogêneos e irredutíveis a uma racionalidade comum. A educação é precisamente isso. Então isso quer dizer que a arte ou técnica é a habilidade de você chegar a um resultado racional mediante meios que são meio racionais e meio irracionais. Então não há um controle completo do processo. Quem quer que tenha acompanhado a fabricação de um produto desde a sua concepção originária até o seu fracasso ou sucesso do mercado, você sabe que o processo não é muito controlado, é tudo meio assim, né? É que nem você pintar, você já viu pintar o céu com aquarela, né? Tinta a óleo, você vai dando pincelada, pincelada. Na aquarela não, você molha o papel, joga 2 gotas de tinta e fica mais ou menos assim para ver se sai um céu, né? Então a educação, como qualquer técnica, é mais ou menos assim. Então, isto quer dizer que você depende não só da presença do mediador ou professor, mas da criatividade dele, para ele fazer esse arranjo, vamos dizer, entre as disponibilidades pessoais do aluno, que são incontroláveis, tá certo? E o objetivo que ele quer chegar. Por exemplo, ele quer chegar a fazer o sujeito entender as regras da aritmética elementar, ou as regras da gramática, tá certo? Então, ele tem que fazer uma ponta entre o irracional e o racional. Isso é dificílimo. Então isso quer dizer, a presença do professor, a presença do mediador é o elemento central da educação, porra. Agora, toda esta escola que foi adotada no Brasil há 50 anos, que vem esses filhos das putas, esse Jean Piaget, Emília Ferreiro, Vygotsky, Paulo Freire, todo esse bando de charlatães vigaristas, porra. Ensina assim, o ensino não pode ser diretivo, você tem que deixar o aluno solto ante o objeto. Então ele fica lá solto dentro do objeto chamado linguagem, ele ouve as pessoas falar e ele mesmo vai montando por abstração na cabeça dele, né, as regras da gramática e no fim ele produz lá a gramática metódica da língua portuguesa do Napoleão Mendes de Almeida. Porra, é claro que isso é impossível. Acontece que as crianças educadas assim, não é que elas não aprendem gramática, elas ficam numa confusão e de uma inépcia mental terrível, 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 terrível. Você pega hoje um jornal, eu hoje mesmo estava lendo a primeira página da Folha de São Paulo. Você tem uns 20 erros de gramática na primeira página de um jornal, porra. Isso quer dizer que os profissionais de idioma não sabem mais de idioma, né? E as pessoas assim, elas não conseguem raciocinar, não conseguem diferenciar alhos de bugalhos. Elas vivem numa espécie de pasta mental, que eu chamo da síndrome do piu-piu, né? Aquele negócio, o fato está na cara dele, de, pô, será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. Fica todo mundo assim, porra. Então, agora, quando a pessoa é assim, do ponto de vista intelectual,
o que passa a predominar na conduta dele? A impulsividade. Não sendo capaz de articular as coisas racionalmente, ele tem que seguir o quê? O que sobra. O que sobra é o primeiro impulso que vier. Então você cria uma geração de jovens burros, impulsivos, violentos, né? Que hoje você sabe que, por exemplo, ser professor numa escola primária ou secundária é um risco que você corre. Não teve aquele caso, os caras botaram fogo no cabelo da professora, e daí veio lá a Secretaria de Educação não deixar punir os rapazes. Não pode, né? Prejudicar o aprendizado deles, tem que deixar os coitadinhos. Agora, teve uma menina que correu para ajudar a professora, para apagar o fogo. Esta teve que sair da escola, por quê? Porque os alunos queriam bater nela. Então, a única castigada foi a menina que fez o bem. E é assim que estão sendo educadas as crianças brasileiras. Educadas por quem? Por outros idiotas que também aprenderam no método socioconstrutivista e são analfabetos, impulsivos, violentos. Todo o nosso Congresso praticamente é constituído de gente assim. A Dilma é assim, porra. Vocês não enxergam isso? O Lula é assim. Toda essa gente é fruto do quê? O método socioconstrutivista aliado à pressão da nova ordem mundial que quer, né, empastelar todos os valores da civilização sem saber o que vem depois. Agora você imagina, por exemplo, pessoas que têm 60, 50, até 50, 60 anos, né, foram educados numa sociedade onde você tinha vários símbolos de autoridade. Você tinha a igreja, você tinha os tribunais, você tinha o exército, você tinha a polícia, você tinha os professores. Agora não, a autoridade está sendo transferida. Você apaga todos os critérios de hierarquia e vai surgir naturalmente uma nova hierarquia. Quem é a hierarquia agora? É o mensalão, é o movimento gaysista, é um bando de mulher histérica, são os narcotraficantes e bandidos que são intocáveis. Então você está criando uma nova hierarquia baseada no quê? Na cleptocracia, no banditismo, na loucura. É isso que estão fazendo, gente. E você quer saber, não existe um livro para descrever o processo. Em qualquer país normal, quando há mudanças sociais, aparecem imediatamente livros produzidos pelas universidades descrevendo o que está se passando, analisando, para que as pessoas saibam qual é a situação e possam tomar suas decisões. No Brasil não tem um trabalho sobre isto. Pergunta para mim, existe algum trabalho sobre este fenômeno da violência contra os professores nas escolas? Não tem nenhum. Zero. Então, tudo acontece. No Brasil, tudo virou segredo, porra. Todos os processos sociais, todos os processos históricos no quais vocês vivem, no quais vocês estão imersos, não dá para falar, não dá nem para expressar em palavras. Não há instrumentos linguísticos para expressar e descrever. Vocês estão entendendo o hospício no qual essa gente está metendo vocês? Tem que tomar uma aguinha aqui. Ou seja, o empreendimento total dessa gente no poder é absolutamente criminoso. É a total destruição das condições morais e intelectuais mínimas da coexistência humana. Então você pergunta, por que chegou a 50 mil homicídios por ano? Por causa disso, meu filho. Por que no Brasil hoje, por exemplo, você não pode... Imagina assim, um casal namorado, né, estacionar o carro num parque para namorar, para trocar, dar uns amassos. Você vai ser assaltado ou morto, porra. Todo mundo tem medo de fazer isso hoje. A pessoa tem medo de ficar em casa. E você acha que isso é coincidência? Não, meu filho, esses processos sociais não acontecem assim, não, as coisas têm uma conexão. Então, você pode relacionar isso a esses dois fatores, a destruição dos princípios civilizatórios, destruição premeditada, que o pessoal da nova ordem mundial manda fazer, e o brasileiro, mais do que depressa, o brasileiro é um puxa-saco por natureza. Você, quando não tem critérios próprios, você não tem tradição, você não tem valores, você não tem crença estabelecida, você se torna o quê? Um puxa-saco. Porque como não existe autoridade abstrata na sua mente, a autoridade das leis, a autoridade dos 10 mandamentos, a autoridade de Deus, só existe a autoridade pessoal presente. Então o cara que chega e fala grosso, você se senhor mais que depressa. E acreditando, eu preciso fazer isso porque senão eu não vou ser moderno, eu vou ser quadrado, as pessoas vão falar mal de mim. Então esse bando de puxa-saco que tem no Brasil está destruindo o país, porra. A coisa é muito séria, é muito grave.
Então, você chega até, por exemplo, nas Forças Armadas, digo, a oficialidade das Forças Armadas está percebendo isso? Fala, claro que não. Eles percebem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas estão mais preocupados, sabe, com o aumento do seu salário e com a sua aposentadoria. Porque quando a situação da sociedade é confusa, nebulosa demais, o que acontece? Cada um reflui para o círculo da sua experiência pessoal imediata e só enxerga aquilo. E acha que é possível, a pessoa até diz, vamos desistir de tudo, nós temos que cuidar de nós mesmos. Isso você não percebeu que é impossível, idiota? Quer dizer que se você não sabe não é capaz nem mesmo de apreender o sentido do que está acontecendo na sociedade, como é que você vai dirigir sua vida dentro dela? Agora nós vamos cuidar dos nossos problemas pessoais, só da nossa vida pessoal, do nosso interesse pessoal. Então é o seguinte, você vai tapar os olhos, você não quer saber onde você está, e você acha que agindo às cegas, no meio dessa confusão, você vai chegar a alguma coisa. Então daí você vai ter uma coleção de fracassos cada vez pior, e quanto mais as pessoas fracassarem, mais elas vão se apegar àquele círculo restrito da experiência imediata e achar que estão sendo muito realistas por isto. Ou seja, é o hospício completo, gente. É nisso que vocês estão vivendo. E existem responsáveis. Responsáveis é Dirceu, responsável Paulo Freire, responsáveis são esses educadores nacionais metidos pra caramba, tá entendendo? Que vinham com aquelas teorias, que eu vi a origem de tudo isso, gente. Eu trabalhei nas revistas de educação da Editora Abril, Fundação Vitor Tivoli, que era o canal por onde esses luminares da educação, pregavam o socioconstrutivismo, essa porcaria toda, e acabaram implantando isso no Brasil e destruindo milhões de inteligências. Eu vi isso começar, gente, eu já sabia no que ia dar. Naquela época eu já li aquilo e falava, esses caras são absolutamente loucos. Então o Jean Piaget era idolatrado. Digo, olha, ali no meu livro Jardim da Aflição, eu escrevi 3 páginas sobre o Jean Piaget e falei, o Jean Piaget é incompetente. O Jean Piaget não enxerga um palmo dentro do nariz. E um dia eu vou escrever mais sobre o cara, entendeu? Quer dizer, muito metido, muito sofisticadíssimo, porém incapaz de captar a realidade das coisas. Então, pelos frutos conhecereis. Está aí. 40, 50 anos de educação piagetiana, Paulo Freireana, Vygotskiana, Emília Ferreiriana, tá dando essa merda que deu. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.